convosco. Hoje vamos falar então daquilo que falta, que é a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas e comportamentais dos nossos animais. E começamos justamente por iniciar a nossa live falando do que é que são fatores abióticos. Ora, nós quando entendemos fatores abióticos, entendemos fatores que podem influenciar os animais, fatores de quem? Do meio ambiente. E então, que fatores do meio é que vocês acham que podem contribuir para esta alteração no comportamento ou mesmo na estrutura morfológica dos animais, na vossa opinião e daquilo que vocês estudaram ao longo destas sessões? 3 fatores abióticos que contribuem numa grande forma para estas transformações. Quais são elas? Podem escrever na live se quiserem. Os 3 fatores abióticos. Temperatura é o primeiro, Mariana. Sim, senhora, muito bem. Temperatura, que tem sido um dos fatores que tem sido alterado por parte do ser humano. E lá está mais uma interferência que nós temos no comportamento e na vida dos restantes seres vivos. À conta da nossa poluição, estamos a alterar a temperatura ambiente e a temperatura pode influenciar justamente o comportamento dos seres vivos. Depois temos, a Letícia disse muito bem, a umidade é o segundo fator abiótico que nós temos que ter em conta. E falta-nos só o terceiro fator, que ainda ninguém referiu. Não disseram todos, Mariana, falta exatamente a luz. Portanto, animais que reagem melhor durante a luz do dia e outros que reagem melhor perante a ausência total ou parcial da luz. Portanto, luminosidade, exatamente, Mariana. Ora, quais é que são então as transformações que podem ocorrer por alteração destes 3 fatores abióticos? São 3 também. Temos o seu comportamento, portanto, o comportamento que o animal tem no seu dia-a-dia e nas suas rotinas. Temos características físicas que podem ser alteradas por conta destes mesmos fatores abióticos. Estamos a falar, por exemplo, de transformações do seu corpo, algo que esteja relacionado com a sua morfologia, com a sua forma e, finalmente, a forma como eles se distribuem no meio. São estas as 3 coisas que nós vamos discutir. Inicialmente, vamos falar então da primeira, que é o comportamento dos animais perante os fatores do meio. E a primeira situação que eu gostava de discutir convosco é uma coisa que nós já estamos fartos de falar ao longo do tempo que temos, quer agora nesta fase do confinamento, quer ao longo das aulas, já falámos muito sobre isto, que é a hibernação nos hamsters. Ora, o professor tirou aqui, e vai ficar o vídeo enquanto eu vou explicando, é um vídeo sobre exatamente os hamsters, e temos aqui exatamente a rotina de hibernação do hamster. Ou seja, o hamster hiberna porquê? Para já, primeira coisa, ele hiberna quando? Geralmente durante a estação fria. E porquê é que o hamster doméstico tem o mesmo comportamento que o hamster selvagem? Porque eles não sabem que estão connosco fechados numa casa. Portanto, eles reagem perante o que é normal para eles no estado selvagem. Então, no estado selvagem é algo que acontece durante as estações começa a partir da estação do outono. Primeira coisa, a temperatura baixa. Portanto, nós podemos dizer que o comportamento do hamster é influenciado pela temperatura ambiente. E o seu comportamento, a partir desse momento, altera completamente. Primeira característica. O que é que o hamster faz ao longo do seu período de hibernação? Na vossa opinião? Rapidamente.
E já agora, porque é que vocês acham que ele tem a necessidade que ele tem de hibernar? Deve-se aqui, não é? Pronto, exatamente, ele dorme. Ele não é uma espécie de dormir. Já vamos ver bem o que é que ele faz. É mais profundo ainda do que isso. Ora, a primeira característica que nós já tínhamos visto em sessões anteriores é justamente colher várias sementes para colocar no interior do seu habitat. E ele faz isto porquê? Porque ele vai entrar nas estações frias. E as estações frias são caracterizadas para já pelo aumento do gelo e da neve. O que faz com que as sementes, que é o seu principal alimento, seja mais difícil de encontrar. Então, dada a dificuldade que existe de o hamster obter o seu alimento, o que é que ele faz? Armazena durante as estações quentes, que tem facilidade para fazê-lo e encontrar esse alimento. E a partir da altura do inverno, com a descida da temperatura, o hamster hiberna. E ao hibernar é uma situação muito complexa, é mais profundo que dormir. E isto porquê? Porque o hamster, para poupar energia, ele reduz completamente ao mínimo todas as reações que ele pode ter. Sejam elas fisiológicas, sejam elas físicas, etc. Portanto, o hamster fica perto de um estado de latência muito próximo de estar morto. Ou seja, há muitas pessoas que confundem, não sabem se o hamster está vivo, se está morto, e então têm esta dúvida. Não sei se vocês repararam, portanto, quando se tenta abrir o corpo do hamster enquanto ele está a hibernar, os músculos estão extremamente rígidos. Portanto, o hamster fica completamente só, com o coração a bater para as funções mínimas, como vocês conseguem ver. Estão a ver? Ele nem se mexe. Respira muito pouco, o necessário para obter a sua energia. Está ali, batimentos cardíacos, 20 batimentos por minuto. Cá está. Portanto, não se mexe. Fica exatamente neste estado praticamente todo o inverno. Ora, há pessoas que... e outra coisa interessante, vejam a temperatura no interior do corpo e do cérebro do hamster. Até a temperatura interna do corpo é reduzida ao mínimo, de forma a que ele possa poupar o máximo de energia possível. E porquê é que o hamster faz isto? Porquê é que ele tem que reduzir esta mesma energia? Porque quanto menos energia gastar, o que é que ele vai necessitar em menor quantidade? Isso agora não interessa nada, Bernardo. O professor está a perguntar é porque é que o hamster necessita de reduzir a quantidade de energia gasta. Porque quanto menos energia ele gastar, menos necessita de quê? O que é que ele necessita para produzir energia? Então não é alimento. Exatamente, comer. É isso mesmo, Francisco. Ora, se ele não tem alimento suficiente, tem só aquele necessário para poder sobreviver durante esta altura da hibernação, é óbvio que ele tem que reduzir todas as funções do corpo ao mínimo, de forma a poupar alimento. Porque assim, como não tem um gasto energético tão elevado, também não necessita de ter tanto alimento para poder produzir essa mesma energia. Portanto, ele faz isto como uma forma de poder sobreviver à estação fria. É um mecanismo que o animal desenvolveu para poder sobreviver. E é esta, então, a função da hibernação. Ora, depois, para além da hibernação, temos outra coisa que é mais ou menos o contrário. Porquê? Porque não funciona nas estações frias, mas funciona nas estações quentes. Por exemplo, temos aqui a nossa rã, e a rã, ou o sapo, os dois,
necessitam de fazer uma coisa que se chama estivação. E não sei se vocês se lembram do revestimento da rã, que era pele nua, extremamente lubrificada por um muco, e por ser lubrificada por um muco, a rã só se adaptava a ambientes quê? Cheios de quê? Ela tem que ter a sua pele sempre muito quê? Por isso é que ela habita em sítios perto dentro da água, não é? Tem que estar sempre quê? Umidade, exatamente. Tem que estar bastante hidratada. Ora, como é que vocês acham que a rã pode fazer para poder sobreviver, por exemplo, às estações quentes, onde a água já vai ser menos abundante nos charcos e nos riachos, que é onde é o seu habitat natural? Não é? Uma boa questão. Como é que ela faz para poder sobreviver? Uma boa questão. Porque supostamente a lama onde ela está, onde é o seu habitat natural, cheio de umidade, vai secar com o calor. E nós vemos no nosso país que isso acontece. Mas elas conseguem sobreviver. Muito bem. Temos aqui a Joana a falar noutro comportamento que os animais têm perante, neste caso, a umidade, que é a estivação. Então, o que é que estes animais que estivam fazem? Eles enterram-se durante o verão, por exemplo, aqui a nossa rã, eu vou pôr o vídeo enquanto o professor está a esticar. O que é que ela vai fazer? Ela vai se enterrar o máximo possível dentro do lodo do charco, o máximo possível, e vai estivar, de forma a poder preservar-se durante a estação quente até às próximas chuvas, à estação das chuvas, ao inverno ou ao outono. É a forma que ela tem. Porquê? Porque quando o calor tende a atuar à superfície da lama e no interior mantém-se os níveis de umidade, cá está ela aqui no interior do buraco que cavou, mantém-se os níveis de umidade suficientes para ela poder sobreviver ao verão, neste caso. Portanto, é uma forma que ela tem de preservar a umidade. Como é óbvio, ela também vai ter que se alimentar durante a fase anterior à estivação, porque durante a estivação ela fica também neste estado de latência, tal e qual como o hamster há pouco, mas na hibernação. Portanto, são duas coisas similares, mas relacionadas com fatores abióticos diferentes, um com a temperatura, o outro com a ausência da umidade. Certo? Dúvidas? Posso avançar? É verdade, Letícia, é estranho. É estranho, mas pronto, os animais têm que fazer as coisas para poderem sobreviver às adaptações do meio. Lá está. É aquelas coisas que nós, aquela frase que nós utilizamos sempre nas aulas de ciências. Ou adaptas-te ou morres. Portanto, é o que os animais fazem constantemente. Vão-se adaptando às constantes alterações que ocorrem no planeta Terra. Neste caso, nos últimos 100 anos, provocadas pelo ser humano. Ok, então vamos avançar. A segunda coisa que eu vos tenho para mostrar é exatamente a migração das nossas aves. Portanto, nós estamos em Portugal a iniciar o verão e temos aqui as aves migratórias todas presentes. Ou seja, nós temos migrações, a maior parte delas efetuadas durante o verão, do hemisfério sul para o hemisfério norte e do hemisfério norte para o hemisfério sul. Ou seja, existem aves que só gostam de estar perante o calor. E como gostam de estar no calor, elas têm que migrar de estação do ano em estação do ano. Como vocês sabem, as estações do ano são inversas de hemisfério para hemisfério. Portanto, enquanto está verão no hemisfério norte, está inverno no hemisfério sul e vice-versa. Ora, então elas fazem estas rotas e uma coisa curiosa é que as aves não falham uma única navegação. Elas sabem perfeitamente qual é que é a sua rota, repetem a rota ano após ano e nunca se enganam. Meus amigos,
Não tendo as aves GPS, como é que vocês acham que elas conseguem fazer, para já, saberem quando é que devem fazê-lo, por onde é que vão fazê-lo, não é? E até está reportado que as aves pequenas, portanto, as pequenas aves que acabaram de nascer, portanto, elas fazem isto e aproveitam também o movimento migratório para se poder reproduzir. Aliás, basta ver o ninho lá que o professor vos mostrou no Google Classroom, já está preenchido. A fêmea já colocou os ovos. E até as aves pequenas sabem exatamente o caminho que devem fazer na migração. E então o professor agora pergunta-vos: como é que elas têm esta capacidade se elas não têm GPS, não têm nada? Há algumas hipóteses que vocês achem. Vão, Francisco, garantidamente. Elas sabem precisamente. Aliás, as aves que estiveram na minha casa serão as mesmas que tiveram no ano passado. Eventualmente até morrerem, como é óbvio, não é? Olho potente, diz o Francisco. Eu acho que é um bocadinho mais evoluído do que isso, Francisco. O Samuel diz que decoram a rota. Bem, pode ser uma hipótese, sim. Mais. Então, olha, eu vou-vos dizer, para além de um grande sentido de orientação que as aves têm, elas têm a capacidade de fazer uma coisa que mais nenhum ser vivo consegue fazer. Sabem o que é, meus amigos? Para além do sol, para além da noite e do dia, que elas têm consciência disso, elas interpretam uma coisa que o nosso planeta tem, que se chama campo magnético. Ou seja, as aves no seu cérebro têm a capacidade de decifrar o campo, ver no campo magnético terrestre e orientarem-se perante ele. É por isso que elas não falham na altura do ano e quando devem fazer a sua transição. Portanto, elas conseguem ter a capacidade de perceber através do campo magnético terrestre e fazer a rota sem se enganarem. Portanto, estamos aqui a falar de uma forma que as aves têm de aproveitar o próprio planeta e todas as suas estruturas para efetuar esta viagem sem se enganarem. Portanto, é uma coisa muito mais complexa e que vocês depois para a frente irão a perceber como as aves o fazem. Portanto, mas já ficam com a consciência que elas conseguem fazer isso através da navegação pelo campo magnético terrestre. Daí elas não se enganarem nunca. Portanto, elas sabem precisamente qual a rota e o que têm a fazer. Ok? Pronto. Ok, sim senhora. Então, o professor tem que se despachar. Temos aqui, já temos a migração das aves. Temos aqui então agora as alterações que os animais tiveram que fazer à sua morfologia para poderem sobreviver aos fatores do meio. Portanto, nós temos animais que estão adaptados a determinados habitats que outros não conseguiriam sobreviver. O professor deu-vos aqui a foca para nós analisarmos, porque é também uma das figuras que estão no vosso livro. O professor escolheu exatamente os mesmos, a foca e o elefante, para poder explicar. Ora, a foca é um animal que está habituado a sítios bastante gelados. Então, olhando para a estrutura da foca, digam-me, meus amigos, o que é que vocês acham que a foca teve que desenvolver para se habituar à temperatura do seu habitat natural, ou seja, a temperaturas bastante geladas. Estamos a falar em gelo, estamos a falar nos árticos. O que é que vocês acham que a foca tem na sua morfologia, na sua estrutura, na estrutura do seu corpo, que lhes permite aguentar tão baixas temperaturas, na vossa opinião? O que é que vocês acham que ela tem assim de especial? Exatamente. E o que é que ela tem na pele, Francisco? Que faz com que ela aguente o frio. O elefante também tem pele e, no entanto... Pois é, a gordura. É isso mesmo. É a gordura.
Portanto, a foca tem uma grande camada adiposa de gordura, não é? A gordura debaixo da pele que lhe permite aguentar as baixas temperaturas. E é uma alteração que a foca teve de fazer à sua estrutura, não é? Ao seu corpo, para adaptar-se a um fator abiótico, neste caso, a temperatura, a baixa temperatura. Assim como o elefante, que é o exemplo que o professor traz a seguir, também tem alterações no seu corpo que lhe permite aguentar o calor. A primeira grande característica do nosso elefante, para além de ter uma tromba bastante comprida, há outra característica bastante interessante, que é o quê? Qual é a outra característica? Orelhas grandes. Até porque é que vocês acham que o elefante tem as orelhas grandes e porque é que ele as movimenta assim tantas vezes? Se calhar funciona da mesma forma que vocês agarram em folhas de papel, não é? Quando está muito calor, o que é que o elefante faz para se refrescar? Exatamente, para já, a sua tromba permite-lhe sugar uma grande parte da água e esguinchar, não é? Espalhar essa mesma água pelo corpo todo para refrescar. E as orelhas a serem abanadas, para além de ajustarem as moscas, tanto que lhes dá jeito também, às vezes as moscas mais chatas, também contribui para o animal se poder refrescar. Por exemplo, se vocês forem ver animais, elefantes que estejam adaptados a regiões mais frias, de certeza que as suas orelhas iriam ser em menor tamanho. Portanto, não tem tanta necessidade de se estar a refrescar. A Letícia falou aí na sua pele também ser bastante grossa, sim, também é uma alteração que o elefante teve que realizar ao seu, portanto, ao seu habitat natural e à temperatura alta da savana africana, neste caso. Exatamente, faz como se fosse um leque. Muito bem. Agora, temos aqui outro exemplo que o professor tem no quintal e que vos posso mostrar e depois meter no Google Classroom quando for lá, que são o caso das caracoletas. Ora, as caracoletas são animais que gostam, e os caracóis, que gostam muito de umidade. E então eles tendem sempre a refrescar-se em zonas onde não haja baixa, portanto, onde não haja muito calor, muita luz e alta umidade. Por exemplo, o professor tem as tampas de esgoto, onde a água passa, e frequentemente, quando eu viro a tampa do esgoto do quintal, o que é que vem pregado à telha e que lá está em grande quantidade? Montes de caracóis e caracoletas. Mas agora vocês dizem assim, professor, mas eu também vejo os caracóis nas paredes ao sol. Não é? No verão, essencialmente. E eles aí não têm umidade nenhuma, certo? Mas onde é que os caracóis estão sempre mesmo durante o verão? Estão ao sol, conseguem estar ao sol. Vocês vão sempre encontrá-los onde? Boa, Francisco está relacionado com isto. Para onde é que os caracóis vão sempre caminhar? Por exemplo, vocês têm uma parede, têm um muro. Parte do muro está à sombra, parte do muro está ao sol. Onde é que vocês vão encontrar os caracóis? Não precisa ser numa árvore, basta falarmos de uma parede. Exatamente, eles tendem sempre a procurar as sombras, porque se eles estiverem expostos diretamente ao sol durante muito tempo, eles não vão aguentar porque a sua carapaça também aquece, como é óbvio, embora os proteja do sol. E os caracóis fazem outra coisa também na altura do calor, que é também têm que alterar aí o seu comportamento durante o verão. Portanto, eles também fazem
estivação. Portanto, estamos aqui a falar de alterações nos animais. Ora, agora rapidamente, só para terminarmos a nossa live. O vosso manual fala de mais 4 casos do diabo espinhoso, de um réptil que tem espinhos no seu revestimento, que lhe permite, durante a noite, tal como nas plantas, acumular gotículas de orvalho durante portanto, isto essencialmente ocorre nos desertos, onde a temperatura baixa de forma drástica, e então estes espinhos neste réptil permitem-lhe fazer o quê? Acumular gotículas de orvalho durante a noite, e essas gotículas são logo encaminhadas para o corpo do animal, portanto para a boca do animal. Portanto é uma forma que ele tem de ir num ambiente que é extremamente árido e seco, com falta de água, canalizar a pouca água que existe para poder sobreviver. Os camelos também fazem, e os dromedários fazem através de bolsas no interior do seu corpo, reduzem também a sua quantidade de urina. Portanto, a urina desses animais adaptados a muito calor é, por vezes, muito intensa, portanto, com muito pouca água, porque eles reaproveitam grande parte da água do seu corpo. Ou seja, os gastos de água que esses animais têm na sua transpiração, na sua urina, são praticamente nulos, o que faz da urina desses animais muito intenso. Aliás, se vocês estiverem perto de um camelo ou de um animal qualquer do deserto, vocês vão verificar isso. Portanto, que a sua urina é ainda mais intensa que a do próprio gato. Portanto, estão a ver, é um cheiro mesmo bastante intenso. Depois, o vosso livro fala numas formigas que eu por acaso vi no Facebook esta semana. Houve alguém que publicou, fez um post sobre essa situação de formigas que acumulam, chamam-se as formigas pote de mel, que acumulam no seu abdômen nutrientes. São recipientes vivos, portanto é como se as formigas tivessem no seu abdômen frascos de comida que elas armazenam durante as estações onde a água e o alimento são mais escassas, elas no seu interior. Portanto, estas formigas ficam a servir de armazém do seu comer para toda a sua colónia. Portanto, é um exemplo muito engraçado de como tantos animais se podem adaptar. Depois temos, finalmente, os animais que se adaptam à luz. Os animais noturnos, os animais diurnos e aqueles crepusculares, ou seja, que fazem períodos de transição entre o dia e a noite. Portanto, animais diurnos só durante o dia, noturnos durante a noite, crepusculares durante uma coisa e durante a outra. Portanto, é género tosta mista. Ora, o professor vai-vos mostrar apenas algumas possíveis alterações. O vosso livro depois tem mais e vocês podem ver, especialmente a que diz respeito ao fotoperíodo, que é o intervalo de tempo durante o qual a luz está presente num ciclo de 24 horas. Há animais que aproveitam isso para alterarem, por exemplo, o seu ciclo de reprodução, como o salmão. O salmão faz isso, mas eu vou canalizar a minha aula e o que resta para duas coisas interessantes, que são alterações que os animais tiveram que fazer para o período noturno. Ora, no período noturno nós vamos encontrar animais assim um bocadinho esquisitos, daqueles que estamos habituados no período diurno. Porquê? Porque esses animais tiveram que desenvolver pequenas alterações relacionadas com esta necessidade, com este fator, portanto, com a ausência da luz do sol. Onde é que vocês acham que se vai refletir, em que órgão do corpo desse animal se vai refletir a adaptação que eles tiveram que fazer à ausência da luz? Boa, Joana, nos olhos. Muito bem. Então, olha, o professor, e é a última coisa que eu vos deixo-vos aqui a fotografia do Tárcio, que vocês também têm no vosso livro.
E vocês vão reparar que o Társio tem uns olhos muito grandes, não é? E estes olhos muito grandes que o Társio tem permitem uma visão bastante apurada durante a noite, ou seja, ele consegue ver durante a noite para localizar o seu alimento. Ou seja, é por isso que os animais necessitam de ter os seus órgãos adaptados à ausência da luz, que é para poderem caçar e poderem alimentarem-se durante a noite, como é óbvio. Portanto, ele tem uma visão bastante apurada. O vosso livro depois fala também no morcego orelhudo, que tem as na ausência da luz. Vocês sabem que o morcego também não consegue ver muito bem, mas o morcego tem outra alteração que teve que fazer para poder caçar bastante bem durante a noite, que é o quê? Ele não tem uma visão desenvolvida, mas tem o quê? Muito bem desenvolvido. O que é que os morcegos conseguem fazer espetacularmente bem? Pois, não é um animal muito bonito, Mariana, não é? Efetivamente não é. Ora, o Francisco diz orelhas. Não diz orelhas, mas diz audição. O morcego tem uma audição muito boa. Aliás, ele consegue ouvir coisas que... Ele consegue ouvir insetos a mexerem-se, por exemplo. E este morcego orelhudo cinzento, para além de ter uma audição muito apurada, ainda tem uma audição acima da média para um morcego. Porquê? Porque as suas orelhas são bastante compridas, enormes, são grandes. E então ele tem a noção perfeita do sítio onde está a ser emitido um som. Por exemplo, ele consegue detectar a quilómetros de distância o som efetuado por um inseto que ele vai caçar com precisão. E estamos a falar de um animal que não vê praticamente quase nada por ausência da luz. Exatamente, Mariana. Se quiseres vê-lo, Iris. Foi a Inês. Podem ver na página 60 do vosso manual, tem a fotografia do morcego orelhudo com o professor. Aliás, posso pôr aqui, se não se importarem, morcego orelhudo. Só para vocês terem a noção de como é que ele é. Cá está. Aqui está. É bonito, não é? Muito bonito. Nada de gozarem com o rapaz, se faz favor, que ele tem direito a ter as orelhas grandes. Faz parte dele. Pronto. Ora, para terminar, temos então uma transformação de um animal que está relacionada também com a temperatura, que é o arminho. O arminho, que está também no vosso livro, tem a capacidade, eu vou pôr aqui, arminho. O arminho, supostamente, durante uma estação do ano, tem esta cor, assim alaranjada, não é? Mas durante as estações frias, a sua pelagem passa para branco. Ele muda a cor da pele. E isto para quê? Para já, para se transformar, portanto é feita para se transformar, para se misturar no habitat natural. É tipo uma camuflagem. A cor permite-lhe passar despercebido no meio da... falta-me, neste caso, no meio da neve, não é? No caso do inverno, por isso ele fica branco. E durante as restantes estações do ano, pela restante vegetação. Portanto, ele faz isto também para se proteger e para também, de alguma forma, estar relacionada também com a temperatura e a luz do sol. Meus amigos, há mais alguma dúvida que vocês tenham que queiram esclarecer sobre esta questão dos fatores abióticos? Pronto, espero que tenham gostado. Foi a forma que o professor arranjou de estar convosco ao longo destas sessões todas. Era a que faltava. Depois nós vamos aferir se vamos continuar ao longo do 6º ano com estas novas sessões. Eu se calhar pretendo continuar com o canal ativo. Vamos ver, aguardem por novidades.
Por enquanto, vamos terminar, é a última sessão. Espero que tenham gostado. Já sabem, sempre que tiverem dúvidas e vos apetecer rever alguma coisa, os vídeos estão disponíveis no canal e o professor vai dando novidades. Em relação às turmas, o único trabalho que eu quero que vocês efetuem são os trabalhos que estão em atraso, todas as disciplinas, e uma autoavaliação das atividades realizadas ao longo deste terceiro período. Espero que tivessem gostado. Um abraço enorme do professor para vocês. Fiquem bem. Até à próxima.